Bom dia, sexto ano. Professora Estela aqui com vocês em mais uma apresentação de aula de ciências, isso para o dia 14 de abril. Abra um livro na página 55. O solo. Todos os solos são iguais? Reparem essas imagens que vocês têm aí. Vocês podem comparar cada uma delas? São iguais? Onde podemos encontrar o solo tipo essa terra preta? E como é o solo que você pisa no caminho que você faz para a escola? Pensa nas três perguntas, daqui a pouco vamos falar sobre elas. Componentes do solo. O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por partículas das rochas e também por restos de plantas e animais, que são os componentes orgânicos. Então vamos lá, o solo ele é formado por fragmento das rochas. As rochas vão se fragmentando, vão se esfarelando e vai caindo no subsolo, no solo. E isso vai formando junto com restos de plantas e animais. Tá? Lembra que eu falei que restos de plantas e animais são chamados de elementos orgânicos? Então, o solo é formado por minerais e materiais orgânicos. Tipos de solo. O primeiro que vamos falar é o solo arenoso, porque ele possui grande quantidade de areia. Esse tipo de solo é muito permeável. 70% dele é formado de areia, pois a água infiltra-se facilmente pelos espaços formados entre os grãos de areia. Normalmente, ele é pobre em nutrientes. Esse solo ele não é viável, queridos, para a agricultura, porque ele não segura, ele não retém a água. Pelos grãos ele ser muito distante um do outro, ele passa facilmente a água entre esses grãos de areia. O outro tipo de solo é o solo argiloso. É formado por grãos pequenos e compactos, sendo impermeável e apresentando grande quantidade de argila. Geralmente são 30% de argila. Essa característica também é imprópria para a agricultura, tá? Essa argila ela é muito compacta, ela é muito grudada. Então isso dificulta muito quando eles se juntam muito pela umidade, ele fica impermeável, impede que a água passe entre ela. Mas quando vem o sol e resseca muito esse solo, ele fica como essa imagem, ele fica bem quebradiço. Outro solo é o solo humoso, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. O solo humoso é muito adequado para a realização da atividade agrícola. Esse solo ele é rico, queridos, em material orgânico. Geralmente ele tem muitos materiais de seres vivos, como as minhocas, como tatus, como alguns seres, né, dentro da terra, e faz com que a terra fica bem arejada, bem arada e bem nutrida, né, pelos dejetos desses seres vivos. É muito comum encontrarmos esse tipo de solo nas florestas, tá ok? O solo se modifica? Sim, ele se modifica. Vamos lá. Através da erosão e pela ação humana. Erosão é o processo de desgaste do solo pela fragmentação das rochas, como efeito da ação da água, dos ventos e dos seres vivos. O processo de desagregação das partículas de rocha é ocasionado pela ação do intemperismo, que é um conjunto de processos químicos e físicos e biológicos que provocam o desgaste do solo e da rocha. Então, erosão, meus alunos, é o desgaste do solo. E esse desgaste ele é provocado pela ação de água, vento e até dos seres humanos, dos seres vivos, tá? Isso acontece muito comumente no nosso ecossistema. Tipos de erosão. Primeiro que nós temos aí é a eólica, tá? Você pode ver nessa imagem aí, isso é uma rocha onde ela foi furada, né, praticamente no meio dela, isso pela ação do vento, porque o vento bate constantemente no mesmo lugar e isso tira fragmentos dessa rocha e dá essa erosão assim, tá? É causada pelo vento. A segunda é a pluvial. Como você vê aí, né, nessa imagem, essa figura, é causada pela chuva. Quando a chuva vem torrencialmente, ela devasta muitas coisas. Como vocês podem ver aí, criou um buraco numa estrada. Erosão pluvial, causada pela chuva. Temos também a erosão fluvial. Como você vê aí, é a erosão, né, causada pelo rio. Nós temos aí um vale onde tem um rio. Conforme a água vai passando, ele vai levando fragmentos da lateral e vai mudando, né, a largura desse rio. Outro é a
marinha, que é causada pelas ondas do mar. Você pode reparar nessa figura, nessa segunda figura do meio, que tem cavernas, né, dentro das rochas, porque a onda vai batendo e vai tirando fragmentos dessas rochas e vão criando crateras e boleando, formando as rochas. Temos também a erosão glacial. A erosão glacial é formada por gelo, tá? E esse gelo, quando acontece o seguinte, acontece uma avalanche, um derretimento, vai tirando fragmentos dessa montanha e vai mudando a montanha por completo. Ok, queridos? Vamos lá, terminamos aqui nossa apresentação e eu quero que vocês façam as atividades do livro da página 63 e página 70, tá? Um beijo para vocês.